Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um painel do Investir 2024, onde a gente está falando um pouco sobre a retrospectiva de 2023, que aconteceu na política, na economia, nos negócios, e agora se preparando então para começar esse ano de 2024 com o pé direito aí, todos os investidores. E agora, nesse painel, a gente vai falar um pouco sobre a iniciativa privada vilã ou impulsionadora do crescimento econômico. E para falar sobre o tema, estou aqui com o Ricardo Gomes. Ricardo, que é advogado e vice-prefeito de Porto Alegre, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, foi secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo e vereador da capital. É extenso aqui, Ricardo. Corta, tá bom assim? Foi presidente do IEE também, legal. Isso é o mais importante. Condecorado aí com a medalha do Mérito Farroupilha, maior distinção aí concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e apresenta atualmente o programa Magna Carta, da plataforma Brasil Paralelo. Muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Thaís. Um prazer estar aqui falando com toda essa audiência aqui, ainda mais a presença do amigo Felipe aqui, que você também já vai apresentar. Obrigado pelo convite. Obrigada. Eu estou aqui também com o Felipe Camosdato. Felipe, que é administrador e especialista em finanças pela URGS e pós-graduado em liderança competitiva global. Ele foi sócio-diretor em um grupo empresarial de serviços ambientais e o primeiro político eleito do Partido Novo no Brasil em 2016. Como vereador de Porto Alegre, né? Felipe, na sequência, se reelegeu vereador e hoje ele atua como deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, Felipe. Um prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. E desejar aí que vocês aproveitem esse conteúdo. Aliás, muito bem acompanhado pelo meu amigo Ricardo, meu colega de vereança, Ricardo, e colega de ideias também, né? Então, um prazer. Ótimo, perfeito. Bom, pessoal, vamos começar então aqui com o assunto. Primeiro falar um pouquinho do porquê que a gente decidiu falar esse assunto aqui, iniciativa privada, girando em torno aí da experiência, né, de vocês no âmbito político, principalmente. Faz todo sentido chamar vocês aqui para debater um pouquinho mais sobre o tema, mas também levando em consideração a grande importância que esse setor, a iniciativa privada, né, tem na dinâmica econômica do nosso país, por fatores como a sua contribuição à produção nacional, ao mercado de trabalho e na geração, né, de riquezas. Vale pontuar aqui, antes da gente começar a nossa discussão, que para os adeptos do pensamento econômico liberal, a liberdade que a iniciativa privada tem em fazer escolhas sobre negócios é um fator essencial para o desenvolvimento das cidades. E as cidades são o foco aqui desse painel, já que, segundo o IBGE, já trazendo aí um primeiro dado para vocês, 85% da população hoje vive em cidades no nosso país. E a estimativa é que entre 2001 e 2030, a área urbana ocupada vai triplicar e até 2050 vai concentrar aí cerca de 70% da população mundial. Esses números chamam, obviamente, bastante atenção para o fato da cidade envolver diversas agendas em instâncias que afetam a sociedade, como habitação, como saúde, como saneamento, segurança, e disso você sabe melhor do que ninguém, né? Bom, para começar aqui, eu queria já colocar uma pergunta para vocês. A melhoria da vida nas cidades depende da articulação entre poder público, iniciativa privada e sociedade? Como que vocês veem isso? E como a iniciativa privada acaba encontrando soluções para as cidades? Olha, Quem começa? Depende, sim, depende dessa articulação, mas depende de um determinado arranjo nessa articulação, né? A iniciativa privada tem um papel, a sociedade tem um papel e o poder público tem um papel, mas quando o poder público se imiscui naquilo que deveria ser da iniciativa privada, ele joga contra o desenvolvimento, né? Então, a gente tem
a óbvia necessidade de limitar o poder público para o seu papel. Qual é o papel do poder público no desenvolvimento da cidade? Tem os serviços que são prestados na rua, asfaltamento de rua, recolhimento do lixo, a estruturação de alguns serviços. Isso, e claro, a segurança pública, a saúde no Brasil, educação, embora isso pudesse ser feito de forma cada vez mais subsidiária, suprindo lacunas e usando a iniciativa privada para prestar esse serviço. Mas o fato é que, quando o poder público vai muito além disso, ele sufoca a iniciativa privada. A máquina fica cara, a burocracia fica invencível e isso... Ineficiente, né? Para o processo de desenvolvimento, né? Que é basicamente um processo... O processo de surgimento das cidades é o processo de garantia da liberdade econômica. As cidades surgem no século XIII como um espaço de liberdade econômica num sistema feudal, em que alguém para trabalhar tinha que ter a licença do barão. E a cidade, a Free City of London, né? A cidade de Londres, a cidade livre na Europa, isso começa acontecendo em torno das feiras, as grandes feiras medievais. As cidades eram o local onde se podia trabalhar sem pedir licença para ninguém. E as monarquias europeias foram reconhecendo os direitos das cidades livres e o Brasil dando passos para trás, estendendo esse regime de controle da economia também para o ambiente urbano. Um processo que só agora se consegue vencer novamente com as leis de liberdade econômica, que pegam, nós dois somos coautores da Lei da Liberdade Econômica Municipal, já tem estaduais, a nacional, começa a funcionar de baixo para cima nos municípios e agora no ambiente urbano os pequenos negócios conseguem operar sem ter que pedir licença, sem ter que pedir alvará, sem ter que pedir um processo que nós ainda vamos ter que fazer chegar a nível estadual e nacional com mais eficiência. Mas eu enxergo isso. O desenvolvimento local ele acontece quanto mais livre for a economia a nível local. As cidades nasceram por causa disso e as cidades que se desenvolveram quando o governo soube respeitar o seu espaço e principalmente o espaço da iniciativa privada. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. O difícil é sempre desenhar esse quadrado, né? Tem gente que tem dificuldade enorme. O que eu ia acrescentar do que o Ricardo falou é sobre a tua segunda parte da pergunta, Thaís, que é se o mercado consegue oferecer soluções para as cidades, né? Eu acho que essencialmente aqui, quando a gente olha para a tese liberal, ou né, os princípios que são fundamentais da filosofia liberal, é de que, primeiro de tudo, o indivíduo ele é o responsável pelas transformações. É a pessoa, é o cidadão que faz as transformações, que promove justamente a execução das ideias e das resoluções de problemas. Então, essencialmente, quando a gente pensa sobre a cidade e problemas que estão na cidade, esse é um problema num conjunto de indivíduos e que vai ter uma solução também por indivíduos, né? A solução ela não é necessariamente estatal. Aliás, o contrário, via de regra, quem promove as soluções é o cidadão e é o empreendedor. O empreendedor ele é um especialista em resolver problemas. É isso que é a origem do empreendedorismo, né? A gente identifica um problema, o cidadão identifica um problema, ele vê ali uma oportunidade de ganhar alguma coisa com aquilo, né? De ter algum lucro com aquilo, ter seu sustento de vida com aquilo, e ele promove, então, através da solução do problema, o seu fazer, o seu trabalho, né? E a história da evolução das próprias cidades e do mundo moderno é a história de como nós conseguimos ser mais produtivos em resolver os problemas uns dos outros, né? E aí a resolução de problemas, em última instância, significa faturamento, né? PIB e por aí vai. O papel do Estado nesse meio dessa confusão acaba sendo muito mais de, muitas vezes, tentar ser ele o resolvedor de problemas e aí se imiscuir no quadrado que não é dele, ou então ser um regulador do resolvedor de problemas que está por livre e espontânea iniciativa oferecendo soluções, ou um híbrido disso, né? Tentando por vezes ser o solucionador, por vezes ser o incentivador, por vezes ser o obstáculo também para a resolução. Então, quando a gente olha para países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos, o que a gente acaba encontrando é que os países que se desenvolveram de maneira mais sustentável e acelerada foram aqueles onde o Estado ficou mais no papel, né, de não tentar resolver os problemas e deixar que os indivíduos resolvessem. E o Brasil tem uma lógica um pouco distinta. A gente tem uma crença cultural de que o Estado é o indutor do desenvolvimento, é o Estado o resolvedor do problema, e que se existe um problema, o Estado tem que estar lá para se meter. Né? Aliás, geralmente começa assim, né? Quando a gente está no poder público como liberais, alô Ricardo, alô Camozato, temos um problema aqui.
que a prefeitura pode fazer por mim? O que a Assembleia pode fazer por mim? Em geral, a gente já tem essa cultura de que é o poder público que tem que fazer algo por nós, e não o contrário. E por que isso? Porque, tradicionalmente, o poder público se meteu sempre na vida da gente e cobra muito imposto para isso. Ou seja, a gente se sente um recebedor de serviços públicos porque pagamos muito para aquilo. Então, nós demandamos que o público sempre fique intervindo nos problemas que a gente encontra, não deixando a iniciativa privada fazer essas soluções. Agora, sempre que a gente permitiu que a iniciativa privada pudesse prover soluções, ela foi muito eficiente nisso. Então, isso vai desde o saneamento básico, que o modelo estatal brasileiro basicamente manteve o cidadão durante mais de 100 anos no esgoto, e agora, com o marco de saneamento, a gente está vendo uma perspectiva de em 10 a 15 anos universalizar tratamento, até mesmo questões mais de outras utilidades, energia elétrica, telefonia, deslocamento, transporte, eu falo sobre aplicativos e tantos outros temas, né? A gente está vendo o fim da fantasia getulista, né? De que o Estado industrializou o Brasil, promoveu o crescimento econômico. Essa era, pelo menos do ponto de vista mental, está começando a ficar para trás. A gente vê uma transição de um governo que no buyer make, né? Na teoria da firma, buyer make, que era maker, que fazia, montava um estatal para executar, para ser o contratante da solução. Porque o Estado, o poder público, por excelência, ele não é inovador. Porque tem o princípio da legalidade. O poder público o agente público só faz o que está prescrito na lei que ele pode ou deve fazer. Isso é a antítese da inovação. A inovação é filha de um processo de liberdade de tentativa e erro. O que é o contrário da lógica estatal de agir dentro do regramento legal prévio. O agente público age naquilo que a lei já previu que ele deveria fazer. Isso é o contrário da inovação. O inovador é aquele que age de uma forma que não estava prevista. Né? Inova porque é diferente. As soluções, encontra soluções, produtos, formas de fazer. E o avanço que a gente tem, que é relativo no Brasil, mas é muito mais rápido em outros países, é quando o Estado deixa de ser o executor das ações, principalmente no campo da economia e da prestação de serviços, e passa a ser um contratante. Então, hoje, a gente tem na máquina pública brasileira, de cima a baixo, da União ao menor dos municípios, tem ainda um corpo funcional que foi contratado para fazer as coisas diretamente. Eu tenho lá na Secretaria de Obras pintor, pedreiro, motorista de betoneira. E o que eu preciso? Eu preciso engenheiro, gestor de contrato, orçamentistas, porque tem uma transformação do Estado para ser um Estado que contrata em vez de faz. Então, o Brasil está vivendo essa transição ainda de forma lenta, mas isso é o que gera o boom das PPPs, do investimento privado em saneamento, em energia, em infraestrutura. É essa mudança que começa a acontecer, de o Estado deixar de fazer para contratar a solução de quem sabe inovar. Vocês concordam que essa tendência que vocês comentaram aqui no Brasil é muito forte, não só aqui, mas principalmente em outros países da América do Sul? Concordo. Aliás, acho que a América Latina, de modo geral, ela é um pouco atrasada nesse processo, né? Eu lembro que tempos atrás, quando a gente começou o debate sobre, por exemplo, saneamento básico, né? O Brasil é um país africano, né? Tem indicadores africanos de saneamento. Então, quando a gente lembra da África subdesenvolvida, o Brasil não é muito diferente disso quando a gente olha para saneamento básico. E não faz muito, e já faz bastante tempo que a própria ONU coloca no seu site, tem uma parte do site que diz respeito à universalização de saneamento e políticas públicas relacionadas ao tema. E fazem pelo menos uns 20 anos, se eu não estou enganado, fazem pelo menos uns 20 anos que consta lá que a PPP, as concessões para saneamento básico, são extremamente relevantes e muito úteis para a América Latina e países em desenvolvimento como forma de conseguir universalizar. Ou seja, é a ONU recomendando que tu faça parceria público-privada. E quando começou esse debate sobre parceria público-privada aqui, eu vi muita gente dizendo aqui no Brasil que, olha, os países europeus estão reestatizando, etc. E todos esses argumentos ignoraram o fato de que a própria Europa e a América do Norte fizeram concessões durante 30, 35, 40, 50 anos, universalizaram através de parceria público-privada a sua infraestrutura de saneamento e depois muitas optaram por voltar para o modelo estatal para fazer uma transição e atualização de contratos, não para permanecer estatal, né? Então a gente está vivendo um momento em que a América Latina
entrou numa janela de oportunidade de concessão com saneamento básico, enquanto a Europa está tendo a troca dos modelos contratuais de concessões que venceram há 35 anos atrás. Ou seja, nós estamos ainda muito distantes. E quando a gente olha para essa lógica de o pensamento da sociedade e do poder público para com o empreendedor, a própria China comunista já entendeu como é que funciona esse jogo. A China comunista olhou para Hong Kong e falou assim, pô, isso aqui dá certo. Vou fazer minhas zonas especiais de interesse econômico, vou liberalizar a economia nessas ilhas de excelência, Xangai, né, e tantas outras, porque ali vai fazer com que o crescimento econômico pulse, tenha empregabilidade, aumente a renda média do cidadão e nos sustente politicamente, já que nós temos interesse em manter nosso poder, né, enquanto Partido Comunista Chinês. Então, eles entenderam como é que eles poderiam usar o próprio bônus que a liberdade econômica traz, mas para se manter politicamente no poder. Né? E mesmo assim, muita ideologia política da América Latina, muita corrente política da América Latina, não entendeu isso ainda. Né? Não consegue liberalizar a economia e quer se manter no poder através de métodos estatais. Porque o Partido Comunista Chinês entendeu, a China é muita gente. E na ditadura, basta que a vanguarda do partido se convença e a coisa vai acontecer. Também, fica um pouco mais fácil, né? A democracia tem esses problemas. E aí o ponto que isso é profundamente histórico e cultural na América Latina. As monarquias de Espanha e de Portugal, colonizadoras da América Latina, são as duas últimas monarquias do continente europeu que se modernizam no século XIX. Eles vão se modernizar no século XIX. A Revolução Liberal Portuguesa é de 1822, que é o ano que nós nos fizemos independentes. Então, quando Portugal adapta a sua monarquia para uma monarquia dita composta, com limites constitucionais, que divide poder com o parlamento, o Brasil se independentiza e vai tocar sua vida separada de Portugal. Naquele momento que Portugal finalmente começava a alcançar o que a Inglaterra vinha fazendo há 500 anos. De limitar, de dividir o poder com o parlamento. Então, a cultura do Estado forte aqui e na América Espanhola, estou falando na América Latina, é muito forte. E depois as oligarquias que tomam conta nas repúblicas na América Latina, quando se dependiza já vira república. A gente ainda teve o império, mas são de dominação do poder público. Isso é histórico e é cultural. É cultural, a gente olha o peronismo na Argentina, a gente olha o getulismo no Brasil, processos de uma cultura política de esperar. Isso, super estudado nas escolas. Nossa, o pai dos pobres. E o que subjaz a tudo isso? É uma mentalidade marxista de que dar um emprego é explorar um trabalhador. Portanto, nós temos que ter todo o cuidado do mundo com esta categoria do capitalista malvadão, do empresário. O empresário tem que ser vigiado, controlado, fiscalizado, porque ele, ao fim e ao cabo... No fim das contas, isso se divide entre duas visões de mundo. Uma visão que enxerga que a economia, a livre iniciativa, ela é positiva na sua essência e há exceções que são ruins, ou ela é negativa na sua essência e deve ser vigiada e controlada. Essa é a dicotomia. E a boa notícia na democracia é que a gente não precisa nem convencer todo mundo, porque sempre vai ter gente que acha que é ruim. Não precisa convencer todo mundo, nós temos que convencer a maioria. E esse é um trabalho de transformação da mentalidade do país, que até nossa discussão aqui também faz Ajuda, um papel nisso. Né? Bom, agora eu quero saber de vocês alguns exemplos de iniciativas que mudaram alguma população, tá? Economicamente ou de bem-estar, né? E antes disso, quero puxar aqui um pouco que a secretária municipal de parcerias, a Ana Pellini, ela participou do Infracidades de 2023, em outubro, promovido pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, né? Lá em São Paulo, levando os exemplos de melhorias implantadas em Porto Alegre e os projetos em desenvolvimento por meio da colaboração entre a Prefeitura e a iniciativa privada, que foram apresentados no evento, né, como o programa Escola Bem Cuidada, as concessões dos trechos 1, 2 e 3 da Orla do Guaíba, dos relógios digitais
e abrigos de ônibus, entre outros projetos aí que ela foi para lá apresentar. Que outros exemplos vocês poderiam dar para quem assiste a gente, né? Quem está assistindo agora a gente, de projetos super bem-sucedidos, não ficando restringido apenas aí a Porto Alegre, mas também no âmbito Brasil ou âmbito mundo que vocês se recordem que serve aí como um exemplo super bem-sucedido. Quer começar? Vou de Porto Alegre, tu amplia? Pode ser, pode ser. Mas, bom, Porto Alegre já citaste alguns, né? Hoje, todos os viadutos da cidade, a gente tem um processo de colocar comércio embaixo, ou algo de alimentação que deu vida para os viadutos da cidade. As concessões de parques, né, que sempre foram um desafio de manutenção, estão acontecendo. E que mídia também de passa enxerga muito mal, né? Vocês para a população. Também um preconceito, né? Porque o importante é um parque bom à disposição da população. Se a pessoa que corta a grama é contratada pela prefeitura ou por um agente privado, isso para a população não importa. Aliás, talvez importe que seja privado, porque é certo que vai ser cortada, né? Então, tem um preconceito, eles estão privatizando espaços públicos, quando, na verdade, o que está é se disponibilizando para a população, porque um espaço público mais bem cuidado é mais usado pelo povo. Então, sim, existe um enfrentamento, um atrito ideológico nisso, mas tem produzido resultados extraordinários na cidade, uma retomada, né? Aqui a gente também fez, a lei da liberdade econômica simplificou. Você abre uma empresa hoje em Porto Alegre em 10 minutos com o celular na mão, não precisa ir a nenhum órgão do governo. Já abriu a empresa, já consegue emitir faturamento em minutos pelo celular. Baixamos impostos, diminuímos, cancelamos aumentos de IPTU, baixamos o ISS para setor de inovação, para o setor de eventos. Então, tem uma área da cidade, que é o 4º distrito, que tem um pacote de incentivo de 15 anos de isenção de IPTU para empresas que forem se instalar lá, para uma moradia que for se instalar lá, que é uma área de revitalização da cidade, onde tem o Instituto Caldeira, que faz inovação. Então, tem até o plano diretor dessa região e do centro histórico, a gente transformou com um viés de incentivar. Incentivar não é dar dinheiro, mas qual é a lógica, né? Venha se instalar no 4º distrito, eu deixo de te cobrar um imposto porque a tua presença é mais positiva para a região do que aquilo que eu faria na região com o dinheiro do tributo. Então, tem uma lógica de entender que o desenvolvimento econômico, o prefeito fala, é o primeiro vagão do trem, né? Se ele parar, eu não tenho recursos para fazer saúde, educação, segurança, assistência social, para nada. Eu preciso do desenvolvimento econômico, que é tão difícil, né, Camuzata, às vezes, que os governos entendam que a economia não é o caixa da Secretaria da Fazenda, a economia é a economia privada. A Secretaria da Fazenda é uma derivada da economia privada. Se eu faço política pública olhando para o meu cofre, eu quebro a cidade. Se eu faço economia pública se eu faço política pública olhando para a cidade, o meu cofre enche como consequência. Então essas têm sido as transformações que a gente tem feito aqui em Porto Alegre, e a cidade tem uma transformação, inclusive, de atração turística acontecendo. Eu ia falar aí, pegando de Porto Alegre de exemplo, agora expandindo para Brasil e mundo, né? Existem algumas possibilidades de parceria entre setor público e privado, usando de contratos modernos, de abordagens modernas de contratação de serviços públicos com pagamento para parceiros privados, que elas são profundamente transformadoras e estruturantes, né? Vai desde compra de vagas em escolas privadas ou comunitárias, né, sem fins lucrativos, que possam prover educação, desde o nível da creche até, né, ensino médio superior. E aí muito se fala sobre o ProUni para ensino superior, mas falta o ProUni para creche, falta o ProUni para séries iniciais, né, falta o ProUni para o ensino médio. Ou seja, a gente cuidou muito do ensino superior e esqueceu da idade fundamental, né? Hoje mais de 90% da educação infantil em Porto Alegre, creches, é feita através de parcerias com organizações da sociedade civil e não com creches estatais do município administrado. Exato. Eu ia chegar nesse ponto, porque eu ia dizer de Porto Alegre para fora. Só que note que daí no ensino infantil, beleza, aí a gente tem uma dificuldade agora no ensino fundamental.
E a gente tem uma grande oportunidade, há pouco tempo atrás, com uma nova lei do Fundeb no Brasil inteiro, que restringiu o orçamento de repasse de recurso federal para a educação para fazer compra de vagas diretas na rede privada. Então, essencialmente, obrigou os municípios a contratarem serviço estatal, construir escola, contratar professor e ter que fazer o mesmo modelo de sempre. Isso é um prejuízo para o aluno, né? Porque a gente consegue ter melhores índices de aprendizagem, menores custos por aluno, a infraestrutura é melhor, né? E isso vale para a educação, vale também para a saúde. A gente tem vários cases interessantes de postos e hospitais, onde também convênios e parcerias feitas com entidades privadas de saúde conseguem entregar melhores serviços, maiores níveis de excelência, maior satisfação do usuário, né, com uma diferença de abordagem de eu contratar o médico para ser um servidor público versus ele estar numa empresa prestando seu serviço, mesma coisa, compra de medicamento, tem a infraestrutura do imóvel e por aí vai. E perpassa também, eu estava falando sobre a questão de saneamento, perpassa também sobre a questão de rodovias, aeroportos, ferrovias, portos, ou seja, embora a gente veja todos esses cases que mostrem que você migrar a lógica do Estado prestador de serviço para o Estado contratante de serviços que vão ser gratuitos para a população, mas são privados na execução, portanto mais eficientes, essa lógica toda vai demandar uma alteração profunda na estrutura do Estado, de ter justamente que fazer com que o Estado não faça mais concurso para o pedreiro, né? Mas sim tenha um bom elaborador e gestor de contratos. Ao mesmo tempo, existe uma grande oportunidade para países em desenvolvimento, tal qual o Brasil ou outros países da América Latina, para empresas que venham a trabalhar nesses setores também, né? De prestar serviços ditos como públicos. Hoje, na Bolsa, já são bem queridinhas as utilities, né? As utilities, de certa forma, são o que a gente tem de case concreto hoje, o mercado que amadureceu nesse tipo de prestação de serviço. Mas tem uma série de outros serviços públicos que existe uma demanda gigantesca da sociedade que ainda estão no monopólio estatal e que poderão ser utilities no futuro, né? Ou um produto financeiro interessante no futuro. E aí cabe aos gestores públicos, tomadores de decisão e também à sociedade de compreender esse processo de amadurecimento e votar por essas mudanças, né? Em parlamentares que representam isso, em gestões que representam isso e também em partidos que representam isso, né? Não unicamente desejar que isso aconteça, né, por osmose, né? Perfeito. Bom, a gente já deu uma pincelada aqui no tema, mas as pessoas normalmente acabam divergindo aí quanto ao papel do Estado na vida das pessoas, né? E até onde fica restringido aí esse papel? E daí eu largo a pergunta para você. O papel do Estado é fomentar e promover a iniciativa privada? O papel do Estado, acima de tudo, bom, vamos lá, não. A primeira coisa é fazer valer a lei e os contratos, né? Isso é fundamental. Uma coisa que o Brasil não faz mal, quem tem que discutir um contrato leva 10 anos no judiciário, o judiciário está debatendo outros temas, não tem tempo de fazer valer contrato e fazer valer a lei no Brasil. Basta ver a quantidade de pessoas que deveriam estar condenadas e presas. Estou falando criminoso comum, não político, tá? Que deveriam estar presas por crimes comuns e estão nas ruas, né? A nossa dificuldade de combater o narcotráfico, no Brasil tem a dificuldade no papel fundamental que é o law enforcement, é fazer valer a lei. Isso é o princípio da existência de qualquer governo. Agora, hoje eu enxergo um papel fundamental do poder público em prover um ambiente de negócios adequado. O que é prover um ambiente de negócio adequado? Segurança pública é um papel fundamental do Estado que tem um resultado direto na qualidade de vida das pessoas. Você não quer investir numa cidade, vai ter guerra de narcotráfico na rua. Você quer investir numa cidade, você quer morar, você quer levar o seu board para uma cidade que tenha condições de ter qualidade de vida. O espaço público, por mais que possa ser administrado privadamente, o espaço público aberto é um requisito de qualidade de vida, é um requisito do funcionamento dos mercados, inclusive. Essas grandes feiras medievais começaram a acontecer porque tinha um lugar de encontro, né? Então, o espaço público, a qualidade do espaço público também é um papel fundamental. Agora, talvez o mais importante fosse dizer o que não é papel do Estado. Eu até enxergo um espaço para a chamada diplomacia comercial, né?
A gente tem feito missões para levar empresas de Porto Alegre para visitar outros ambientes, recebido empresas de outros lugares aqui. Pô, então, tem um papel que as prefeituras e os estados podem fazer de promoção de ambiente de negócio, de promoção da economia local. Mas isso é ínfimo em comparação ao mal que a gente faz quando a gente resolve ser o indutor, a escolha dos campeões municipais, nacionais ou estaduais. Né? Escolher um setor para privilegiar, escolher outro setor para dizer, olha, nossa economia vai estar em torno do setor A, B ou C. Que a nossa filosofia na prefeitura foi não escolher setores, foi reconhecer os setores que já existem na cidade. Seria uma estupidez não fazê-lo, né? Porto Alegre tem um polo de inovação importante, tem um polo de saúde, tem um polo de entretenimento, eventos. Reconhece, provê o melhor ambiente de negócio para que eles possam fazer, mas fundamentalmente a gente não tenta desenhar estes setores. Um pouco com Hayek, né? Que são ordens espontâneas que nascem das interações de mercado. Quanto menos, a frase é do Hayek, quanto mais o Estado planeja, mais difícil é para o indivíduo planejar. Então, o que a gente tem feito? Trazido cada vez mais alíquotas de ISS para o piso, que é 2%, é o menor que eu posso cobrar. Então, eu não posso trazer todas de uma vez só, mas a gente começa a derrubar alíquotas para ter o melhor ambiente tributário possível. O resto é com Adam Smith, né? Quer dizer assim, para prosperar, a gente não precisa muito mais do que impostos baixos, free trade, né? Comércio livre e uma administração razoável da justiça. Não parece pedir demais? Não. E esse é o problema. A gente às vezes, é engraçado que já estão falando sobre municípios, né? Às vezes me pedem para, até pelo papel que a gente teve como vereador, né, para falar sobre alguns fóruns de soluções sofisticadas para cidades. Esses dias eu estava em Belém do Pará e aí me pediram para falar sobre Smart Cities. Falei, legal, vamos falar sobre Smart Cities. Qual é a taxa de cobertura de saneamento em Belém? Aí era 92% não tinha acesso a esgoto tratado. Acho que era esse o índice. É uma coisa absurda. Mas tu descobre no aplicativo. E aí eu falei, olha, o problema é que a gente às vezes tem um fetiche de falar sobre os temas sofisticados e não faz o básico, né? Então, enquanto a gente não consegue prender o cara que é latrocida, nós queremos falar sobre um centro de comando integrado, etc, etc, e fazer socialização, enfim, né? Eu vou incorrer aqui em alguma blasfêmia para alguma ideologia, mas eu quero dizer o seguinte, a gente não faz o básico, e o básico é respeitar contrato, o básico é que o cidadão possa ter sua propriedade e preservar a vida sua e da sua família e ter uma certa previsibilidade de que isso se manterá ao longo do tempo, né? E a gente não consegue oferecer isso. Mas a gente quer oferecer uma solução para entrega de mercadorias. A gente quer falar sobre como é que nós vamos extrair petróleo, sobre como é que nós vamos, às vezes, distribuir medicamentos e gerenciar a prioridade de leitos hospitalares. A gente quer falar sobre como é que tem que ser a base curricular do que as crianças estão vendo na escola e as crianças que vão ter que ser preparadas para um futuro que nem nós adultos sabemos qual será. Afinal de contas, hoje a gente vive num mundo de inteligência artificial que 10 anos atrás ninguém diria que teria um chat GPT, né? Então pega o melhor educador do mundo, não teria. Ou seja, o Estado... Exato. Ou seja, a gente é profundamente equivocado e se ilude em querer fazer aquilo que a gente não deveria estar fazendo e dotamos, enquanto agentes públicos, muitas vezes, daquela arrogância fatal. Aí tu falaste sobre Hayek, daquela arrogância fatal de que nós temos que impor esta visão e essas ações. E, na verdade, não é por aí que funciona. O Ricardo falou sobre as cidades medievais. Bom, a humanidade descobriu há 11 mil anos atrás que se juntar era melhor, porque a gente conseguia especializar trabalho, se proteger melhor e a vida se tornava mais confortável. Aí a gente vai evoluindo, as cidades vão crescendo. Hoje, boa parte da população vive em centros urbanos, porque lá existe melhor longevidade, melhor índice de remuneração, melhor qualidade de vida. Enfim, né? Todos os indicadores sociais e econômicos são reunidos ali, salvo talvez o da segurança, que no interior é ainda mais seguro. Mas tu tem acesso a bens e serviços, tem abundância. Mas a gente segue tentando regular a cidade.
a cidade é talvez um dos elementos de maior transformação que o mundo já viu. Uma das melhores tecnologias que a humanidade já inventou. Um dos maiores catalisadores de produtividade, porque ela é uma ferramenta de produtividade. Mas nós vamos lá e aí botamos estatuto de cidades, planos diretores, e a gente diz o que pode, o que não pode ter, onde é que pode ter, onde é que não pode ter, e por aí vai, né? Então, E esse talvez seja um exemplo excelente, porque o Brasil dos anos 70 para cá, depois de Brasília, que foi o ápice do planejamento urbano, o Brasil começa a produzir planos diretores, planejamento urbano, para ter as cidades desenhadas, e a resposta a isso é que o grau do planejamento, o nível de regulação levanta tanto a régua da formalidade que explode no Brasil a urbanização informal. O que acontece é a negação de tudo que foi planejado, e a gente tem cada vez mais, dos anos 70 para cá, regiões inteiras de cidades inteiras absolutamente informais, irregulares, que são as que não têm acesso a esgoto, a nenhum tipo de saneamento básico, a energia elétrica, porque surgiram de costas para essa evolução, entre aspas, da arte de planejar. Então, o excesso de planejamento produziu a sua negação e esses bolsões de cidade informal que hoje estão capturados pelo narcotráfico, que hoje são as áreas urbanas com os piores IDH, sem saneamento básico. Então, isso vale para o mercado de trabalho. Quando a gente regula, o que faz é subir a régua e deixar muita gente de fora da formalidade. Isso faz com que o Brasil seja um país com talvez 55%, 60% da população economicamente ativa na informalidade. Porque é impossível vencer os aranceles, a barreira para estar formalizado. Então, eu brinco, né? Já vi um tratado de livre comércio, é desse tamanho, tem cota para importação de autopeça, de milho, de arroz, tem cota para tudo, é tudo menos livre comércio. É um tratado de regulação do comércio. O que acontece? A gente pega o carro, atravessa a fronteira e volta com o porta-mala cheio de vinho. Por quê? Porque a relação vira informal. Para fazer livre comércio basta um parágrafo. Haverá livre trânsito de pessoas, mercadorias e capitais. Ponto. É simples, né? Para regular dá trabalho. E o Estado se regozija de ser um bom regulador. Quanto melhor a norma, mais perfeita. Então, isso, claro, condena as pessoas a viver. A mentalidade que tinha comentado ele. E esse é o maior problema. O Estado é o planejador, é o desenhador, e quanto mais perfeito for o plano, melhor vai ser a realidade. É o contrário, a realidade ignora o plano e vai ver no mundo informal. Perfeito. Outro assunto agora. Municipal bonds. Já ouviram falar? Já. Obviamente. Bom, para o pessoal aqui, de repente alguém esteja assistindo a gente que ainda não ouviu falar, um título municipal, também conhecido por algumas pessoas como MUNI, é um título emitido por governos estaduais ou locais ou entidades. Eles criam como autoridades e distritos especiais. Não existe no Brasil, né, esse mercado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, esse mercado de dívida é relativamente pequeno em comparação com outros mercados aí, com o mercado empresarial. A dívida municipal total pendente era de 4 bilhões de dólares por lá no primeiro trimestre de 2021, em comparação com quase 15 bilhões de dólares nos mercados empresariais e estrangeiros. As autoridades locais de muitos outros países do mundo emitem títulos semelhantes, por vezes chamados aí de títulos de autoridades locais ou outros nomes. E agora eu quero saber de vocês. Poderia ser uma alternativa viável por aqui? Pelas razões que o Ricardo falou aqui sobre o tratamento que nós damos a contratos e ao respeito aos contratos, não, tá? E a prova disso, o Ricardo está tão certo no que ele falou, que quando o Brasil tentou ter algo semelhante a Municipal Bonds, isso teve que ser regrado pós-Plano Real, em 99, e acabou essa farra. Porque estados e municípios saíam emitindo dívida, e isso, na verdade, ajudou a
a gestar a hiperinflação que nós vemos nesse país. Aliás, municipal bonds e títulos semelhantes, eles não existem não apenas no Brasil. Na América Latina tu não encontra, porque justamente nós temos esse problema cultural, né, de conseguir dar a mínima segurança jurídica, contratual e compreender temas tão complexos como responsabilidade fiscal. Sim. Seria irônico. Isso foi um dos temas da explosão inflacionária do Brasil. A emissão do crédito substitui a moeda, né? Amplia os meios de pagamento, afim e ao cabo. Isso faz com... concordo, Camazzato, o Brasil, no plano real, fechou a porta. Hoje, os municípios todos, para conseguir endividamento sempre via governo central, com garantia soberana do Brasil, o que acabou se tornando um freio para a irresponsabilidade fiscal nos municípios. Se eu preciso tomar algum crédito, para fazê-lo, eu preciso cumprir com os requisitos da Secretaria do Tesouro Nacional. Isso acaba contendo, pelo menos os grandes municípios que têm expectativa de acesso a crédito internacional, acaba contendo as aventuras fiscalistas de alguns municípios. Como todo crédito, como todo bond, ele está associado à reputação de quem o emite. E o poder público no Brasil tem uma reputação limitada, né? Lembrar que são 5.571 municípios no Brasil. Quantos teriam condições de administrar a emissão de bonds? Provavelmente muito poucos, né? E talvez a gente visse no futuro alguma iniciativa nessa direção para as capitais ou para cidades de mais de X mil habitantes ou para cidades com um resultado fiscal X, né? Então, isso teria que ser regulado, porque o papel da regulação é regular o poder público e não o privado, né? Isso sim teria que ser regulado para a emissão dos municípios com muito cuidado, porque o que a gente provavelmente produziria no Brasil é uma montanha de títulos podres. Até tem um exercício de se fazer que se eventualmente se conseguisse ter um consenso, uma segurança jurídica, que um eventual município que emita títulos de dívida para fazer uma obra de infraestrutura, ele tenha que arcar com a consequência do pagamento daquele recurso recebido, né? Bom, daí talvez fosse uma coisa para realmente, né, dar liberdade para os municípios, né, e para os cidadãos que elegeram aquela gestão, para que pudesse fazer a fiscalização e cobrança, inclusive, política eleitoral deles. O problema é que a gente acaba sempre caindo na questão da solidariedade, né? Então, inevitavelmente, se o município pesar a mão ali ou fizer alguma barbeiragem, nós teremos algum ente do Estado ou da União que virá em socorro, e aí nós estamos falando sobre solidariamente toda a população pagar a conta de quem está tentando fazer bagunça, né? Tem segurança jurídica, a gente está falando de um país que vem tendo aí uma segurança jurídica cada vez mais estremecida, né? Eu não posso comentar sobre isso. Eu não quero gerar problemas, né? Agora talvez o que tem de interessante aqui é a emissão de títulos de empresas que exercem serviços públicos concedidos, né? Uhum. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma PPP de iluminação pública e a empresa da PPP de iluminação pública, com autorização de lei municipal, emitiu debêntures em cima dos recebíveis da prefeitura, ou seja, são essas empresas de infraestrutura que prestam serviço público de forma delegada ou contratada, de certa forma tem aqui um potencial de produzir títulos lastreados em serviços públicos sem ser municipal bonds diretamente. Perfeito. Bom, penúltima pergunta agora para você. Iniciativa privada, sozinha, teria o poder de mudar um país? Eu tendo a responder rapidamente, mas ia ser errado. Se eu dissesse sim, completamente, mas... É que, de novo, né? Se a gente entende...
O Estado inevitavelmente vai interferir na vida dos mercados. Inevitavelmente, o histórico do Estado é de fazer a intervenção na atividade econômica e nas soluções que os empreendedores dão, né? Então, isso torna muito difícil. Eu acho que o mercado teria totais condições de fazê-lo. Tem totais competências para isso. Agora, ele vai ser autorizado a fazê-lo? Essa é a grande questão, né? Como é que nós permitimos que o empreendedor possa resolver os problemas nacionais? Porque sempre que a gente permitiu, a gente conseguiu ter avanços, né? Vou pegar uma solução municipal muito simples, né? Quando a Uber chegou com os aplicativos de transporte, a Câmara Municipal de Porto Alegre proibiu os aplicativos de transporte, porque eles estavam acabando com o mercado dos táxis, regulado pela prefeitura, que inclusive fazia controle de placas. Ela controlava a oferta, controlava o preço e tornava aqueles motoristas de táxis escravos daqueles contratos. Na hora que estava tudo bom e eles ganhavam muito, eles eram bons escravos. Escravos felizes, né? Porque a fartura era grande. Depois que a coisa ficou ruim, porque a informalidade aumentou, eles viraram escravos no sentido ruim mesmo. Porque eu estou fazendo uma analogia ruim. A palavra escravo é pesada, mas eu quero dizer o seguinte, que eles ficaram reféns daqueles termos contratuais de um oligopólio regulado, de um monopólio regulado. Mas enfim, a Câmara proibiu os aplicativos de transporte. O mercado ignorou a proibição, de certa forma, falou assim, beleza, os motoristas, o agente econômico, o indivíduo quer seguir trabalhando, quer seguir transportando. O consumidor quer seguir sendo transportado. E aí os pares se resolvam com as multas e com os carros apreendidos. Eu lembro que eu e o Ricardo, nós éramos ainda pré-candidatos a vereador em Porto Alegre, lá em 2015, quando deu a proibição. Em 2016, nós fomos eleitos vereador e votamos a lei que autorizou os aplicativos de transporte. Que, aliás, na hora que a lei autorizou os aplicativos de transporte, ela não apenas autorizou os aplicativos de transporte, como eles colocaram a Câmara Municipal, vai lá o Poder Público, o que faz? Nós vamos regular esse serviço para ser tudo do jeito que o regulador quer. Então tem que ter compartilhamento de dados do usuário, tem que ter foto, biometria para ver se não está tendo fraude, compartilhamento da rota. Taxa para o poder público gerenciar o sistema. E a taxa para que o ente municipal pudesse ver se o carro tem qualidade ou não tem, idade do carro, placa do carro. Vistoria. Vistoria, por aí vai. E aí o que a gente fez depois, até o Partido Novo entrou com uma ação direta de constitucionalidade, derrubou todos esses artigos que criaram a burocracia, e basicamente hoje Porto Alegre tem uma das legislações mais liberais em termos de aplicativos de transporte, mas não por força do legislador. Nesse caso, foi muito mais por força de excesso do legislador que culminaram em inconstitucionalidades derrubadas pela justiça. E aí fizeram restar aqueles artigos que eram mais liberalizantes. Mas olha só, a solução privada veio, mais interessante, mais competitiva, fez com que muita gente pobre na periferia conseguisse dividir um Uber para chegar no trabalho de maneira mais confortável, segura e rápida. E a solução estatal foi não permitir. Ou seja, o setor privado tem condições. Será autorizado? Minha resposta, na mesma linha, concordo, subscrevo e estava lá, sou testemunha. Não, o setor privado sozinho não consegue. E eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante para uma geração de gestores, de empreendedores, de donos de empresa que ascendem ao comando dos seus setores na economia, que tem que ser compreendida. Você faz todo o trabalho do portão da empresa para dentro e vem uma lei, um decreto, um artigo que arrebenta tudo que você construiu. Uma decisão judicial, uma norma equivocada. O poder público tem um potencial destrutivo tal que ele precisa ser frequentemente vigiado e essa é uma das funções empresariais. O empresariado tem que ter uma função que transcende os limites da sua empresa, é o compromisso com a construção de um ambiente de negócios no qual a sua empresa possa existir. Isso se chama fazer democracia. Não é fácil, não é barato, não é de graça, leva tempo, requer empenho, mas é uma função fundamental das lideranças empresariais vigiar o governo para que o ambiente de negócios permita que as empresas existam. Ou seja, sim, quem vai fazer a transformação é o setor privado, se ele fizer bem o seu papel de impedir que o Estado atrapalhe. Então, a minha resposta é por aí. Teorizando um pouco, o Camazá deu questões
práticas e concretas que demonstram isso. O Estado existe, a política existe, isso faz parte da nossa realidade, e divorciar a realidade econômica do resto da vida em que o Estado existe contribui para que o Estado não seja permeado pela visão dos agentes econômicos. Nós temos que entender que o Estado existe e fazer política no sentido de fazer com que o Estado entenda aquilo que é importante para quem está fazendo o negócio, sob pena de o setor privado sendo o único capaz, tendo recurso para isso, capacidade de inovação, organização, que o setor privado não consiga transformar o Brasil, porque o poder público não deixa. Então tem uma missão aqui para todos os empreendedores, empresários, gestores que estão assistindo, que é não se esqueça que você tem um compromisso com a política, com o ambiente de negócio do seu país, sob pena de sua empresa não existir mais. E na mesma linha, aproveitando então, o ambiente para a iniciativa privada, a tendência dele é melhorar em 2024, âmbito Brasil? Não. Próximo. Não. Não, o governo federal... Votos não, hein? O governo federal representa... É aquela brincadeira... O governo federal representa a antítese, acho que de tudo que nós conversamos aqui hoje. Quer dizer, participa dessa visão de que o empregador deve ser vigiado e regulado porque dar um emprego é ruim. Participa da visão, o governo federal, participa da visão de que o empresário tem que ser controlado, de que a economia, o ambiente econômico pertence ao poder público e nós até deixamos as empresas participarem. Vem um viés de reestatização de serviços públicos que foram desestatizados, vem um viés por uma ameaça que quase se consolidou de postergar o marco legal do saneamento básico, quer dizer, todos os sinais. E responsabilidade fiscal, que vai produzir ou endividamento, ou emissão de moeda, ou aumento de impostos. Isso... O dia que mais preocupa o investidor. Porque se é endividamento, se a saída do governo federal para o seu déficit for se endividar, isso tem impacto na taxa de juros, porque o governo disputa no mercado de títulos o crédito com o resto da economia. E disputa de maneira desigual. Então, se endividar, aumenta a juros. Reuniões, de novo, veio citando estabilidade da pauta fiscal. Porque senão não contém o juro. Então, ou se endivida e aumenta o juro, ou emite moeda e aumenta a inflação, ou aumenta imposto, aumenta a carga tributária. Quer dizer, as três saídas, o povo paga uma conta que é da irresponsabilidade fiscal. Então, eu vejo um cenário duro para o Brasil. A Argentina está desargentinizando e nós estamos correndo para argentinizar, né? Acho que eles tiraram pontos de argentinismo e nós estamos repondo aqui para manter o continente equilibrado. Eu saí da empresa para entrar na política, né? E eu nunca me meti com política antes, não gostava de política. Eu era daqueles que olhava para dentro da empresa e falava assim, vou fazer um bom trabalho, vou ajudar a construir uma boa empresa. Né? Tinha lá os sócios, os funcionários, tudo, e a gente foi crescendo e tudo mais, até que um belo dia a política me encontrou, né, e me atrapalhou, né? Me levou 4 anos para conseguir fazer um licenciamento ambiental, depois perderam uma parte dos processos. Ali foi o gatilho para mim de entender que não existe esse negócio de eu fazer meu trabalho na minha empresa e as coisas da porteira para fora vão se resolver. Se a gente não se envolve, né, elas não vão se resolver. Assim como é verdade que o empreendedor ele é um solucionador de problemas e é ali que ele encontra seu sucesso, o empreendedor precisa entender que ele vai precisar resolver problemas também que estão na política e na gestão pública, que estão na sociedade, porque senão ele será prejudicado, ele vai pagar esse preço. E aí a fala do Ricardo é muito boa nesse sentido. O que me levou para a política foi ver que existia uma dificuldade muito grande entre as lideranças políticas em compreender qual era a dor de quem queria resolver os problemas do país. E aí eu pensei assim, bom, será que eu posso contribuir com essa visão de que nós podemos ajudar a solucionar? E foi assim que eu resolvi me candidatar. Eu sei que isso moveu também o Ricardo e tantos outros que se candidataram e que estão aí na vida pública. Mas isso ainda é uma ponta do iceberg. Eu sou um otimista com relação ao longo prazo, tá? Eu acho que a gente tem as ideias certas e elas vencerão os debates públicos. A gente precisa, na verdade, massificar mais essas ideias e conseguir vencer os debates.
será um problema se impedirem os debates, como agora, recentemente, tem tentado, né, impedir os debates e impedir a divulgação de boas ideias, ou melhor, de ideias contrárias às que a gestão atual acredita. Mas, em todo caso, eu sou investidor desde 2007. Não te esquece que agora a Thailisa é responsável pelo que a gente disser na entrevista. Eu estou cuidando muito do que eu estou falando aqui. Por causa. Um grande abraço para os meus ídolos, Alexandre Moraes, Aro Dino, pessoas incríveis. Mas eu... Essa é a parte que eles vão editar depois no jurídico. O jurídico vai cortar isso. Contigo falando isso agora, tem certeza. Batata. Depois eu vou ter que fazer que nem naquele outro podcast que eu participei, que eu dei boa noite, e depois, no final do podcast, eu falei assim, bom, então para vocês que estão ouvindo minha voz pela primeira vez, eu sou o Felipe Camozato, participei, mas o editor cortou. Bom, para concluir o pensamento, eu sou um otimista com relação ao país, sou investidor desde 2007, como pessoa física, né? A gente já passou por algumas montanhas russas nesse processo, e embora o Brasil seja muito cheio de obstáculos e realmente existe muito risco, né? Ele também tem muitas oportunidades, oferece muitas possibilidades de ganho. Então, quando eu olhei para a política, e hoje eu vejo esse cenário muito parecido, existe uma baixa representação nos parlamentos de pessoas que compreendem a dificuldade de quem gera valor nesse país. Se eu olho para uma Assembleia Legislativa, para uma Câmara Municipal, para o Congresso Nacional, a gente tem lá a maior bancada do país hoje, em qualquer um dos parlamentos, é a bancada dos servidores públicos, porque eles são incentivados a concorrer. O servidor público hoje, ele se licencia da sua função, independente do órgão que ele está, ele permanece sendo remunerado, faz sua campanha, se não for eleito, volta a trabalhar. Para o empreendedor, para alguém da iniciativa privada, significa, muitas vezes, ser demitido para fazer a campanha, ou ter que negociar um não recebimento de salário, para aí talvez não ser eleito e ter, enfim, já entendeu a dificuldade. E aí a gente vê justamente que nos parlamentos por volta, são 55 deputados estaduais. Na Câmara Municipal de Porto Alegre eram 36 vereadores. Na Câmara eram por volta de 6 vereadores que já tinham assinado uma carteira de trabalho, tido um CNPJ no seu nome. Na Assembleia por volta de 8, 9, tá? Ou seja, é uma minoria, tá? Então, a gente precisa sensibilizar aqueles parlamentares que não têm a realidade do ofício de empreender, para que eles sejam nossos aliados, mas nós também precisamos permear a sociedade civil e a política com pessoas que compreendam essa realidade para defender essa voz. A voz de quem paga a conta, de quem vai efetivamente investir ou desinvestir, a empresa vai bem suceder ou mal suceder. Então, esse chamado que o Ricardo fez é muito bem-vindo, assim, muito importante que a gente faça, até por ser daquele lado que é minoritário, né, para não nos deixarem, né, sozinhos. Não significa dizer que largue sua empresa e vá concorrer. Não necessariamente pode ser, é bem-vindo. Isso. Mas identifique aquelas lideranças, aqueles agentes políticos que têm uma visão de mundo parecida com a sua e ajude a fortalecê-los, né? As dinâmicas dos parlamentos é mais ou menos parecido no mundo inteiro, né? São os poucos vitais, diria eu, um amigo nosso. Dos 513 deputados brasileiros, não tem 260 que são determinantes. Tem talvez 30 ou 40 que têm um processo de liderança interna que conseguem dirigir os destinos dos passos que o Congresso vai dar. O que a gente precisa é habilitar cada vez mais destas grandes lideranças que têm o poder de influenciar os colegas a defender um ideário que é compatível com o desenvolvimento econômico puxado pela iniciativa privada. Eu acho que essa é a missão do Brasil de médio prazo, né, Tomás? É isso aí. O Friedman que dizia, né, que não espere que a pessoa errada faça a coisa certa, mas você consegue fazer com que a pessoa errada possa fazer a coisa certa na medida que a coisa certa virou uma demanda social evidente, porque aí a pessoa errada vai precisar fazê-la. E isso acontece muitas vezes nos parlamentos. Isso. As pessoas não compreendem... as pessoas muitas vezes não compreendem o seu voto, mas estão ajudando sem compreender na essência o que aquilo significa. E muitas vezes estão prejudicando também sem má intenção, mas por não compreender as ideias, né? Bom, queria agradecer, Felipe Camozato, Ricardo Gomes, pela presença de vocês, por aceitarem nosso convite, de estarem aqui debatendo um pouquinho sobre esse tema. Muito, muito obrigada. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Ricardo. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Contem sempre comigo aí. Sou consumidor do material de vocês, um fã e tamo junto.
Perfeito. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço pelo convite, prazer ter batido esse papo. Vou deixar só um recadinho final para quem gosta do tema de cidades. Eu, como vereador, me tornei um admirador dessa pauta, tá? De planos diretores, planejamento urbano e tudo mais. Tem um livro que chama Triunfo das Cidades, do Edward Glaser. Esse livro é sensacional. Eu acredito que uma das soluções que é uma possível alavanca de crescimento da produtividade brasileira é a transformação das leis de planejamento urbano, tá? E é nesse livro que a gente fala um pouquinho. A gente fala, né? Eu não tô falando, ele fala. Acho que vocês vão poder ver um pouco mais disso. Obrigado pelo convite. Perfeito. Obrigada, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.